A paz de Deus com os irmãos, tudo bem? Respondendo a pergunta do irmão Argeu, o irmão Argeu perguntou, né, se Satanás ainda tem acesso ao céu e, e se ele é o acusador, se ele pode ir até perante Deus, né, e nos acusar para o Senhor, como ele fez lá no livro de Jó, né? Então, irmão, a resposta, segundo as Escrituras, ele não vai mais, ele não tem mais acesso, tá? Para ir ter com o Senhor para nos acusar. Ele não tem mais essa permissão, tá? No Antigo Testamento ele tinha, ele foi expulso do céu, né? Ele foi jogado, né? Do céu, não pôde mais ficar morando no céu, né? Com os seus anjos, tá? Porém, não foi proibido, tá? A sua ida junto com os anjos, com os outros anjos, né? Os anjos de Deus, como está lá em Jó. Então, às vezes ele vinha entre os anjos e ia conversar com Deus, né? E lá ele aproveitava e ficava acusando, né? Ele acusava. Ele tinha essa permissão, tá? Mas quando Jesus, né? Na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, Jesus pisou na cabeça da serpente, sabe? Que é Satanás, né? Ali cumpriu, porque ele acusava nós no Antigo Testamento, porque a lei tinha que se guardar toda a lei. E a Bíblia então encerrou porque todos pecaram, né? Ninguém conseguiu cumprir toda a lei e todos estavam debaixo da maldição. E tinha aquela dívida, né? Era uma dívida. E então Satanás tinha força de acusar, né? Porque ninguém conseguia cumprir a lei de Deus. Então, o pai enviou seu filho, né? Nasceu debaixo da lei, né? Sob a lei, circuncidado ao 8º dia, na verdade. Foi apresentado no templo, segundo a lei, como criancinha. Então, Jesus cumpriu toda a lei. O próprio Jesus disse que ele veio para cumprir tudo o que estava escrito dele, na lei e nos profetas, tá? Então, depois que ele cumpriu toda a lei, então ele pagou toda a dívida, certo? Aí a Bíblia diz que ele pegou aquela cédula que era contra nós e a cravou no madeiro da cruz. Ele cravou, ele rasgou a promissória. Aquela dívida que nós tínhamos, ele pegou a promissória e rasgou, né? Quando nós pagamos uma dívida, você paga a dívida daquela pessoa, você fala, me dá o documento aí, me dá a promissória, me dá a ficha aí. Você pega, o que você faz? Você rasga, pronto, tá pago, tá? Então, não tem como se cobrar mais essa dívida, nem acusar alguma coisa, porque agora nós somos servos dele, certo? Nós fomos justificados nele, né? Nós somos um justos em Cristo. Ele está na nossa frente. Ele nos comprou, ele nos redimiu. Então, Satanás cortou o acesso, não tem como ele ir mais lá. Porque o Filho de Deus já venceu na cruz do Calvário, tá? Aí cumpriu aquela profecia que está lá em Gênesis. O próprio Deus fez a profecia, irmãos. O próprio Deus fez a profecia. Quando ele deu o castigo para Adão, né? Ele deu o castigo para Eva e ele deu o castigo da serpente. E o próprio Deus profetizou assim, ó, tá? Tu lhe ferirá o calcanhar e esta, né, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Não é isso? Então ali estava falando de Eva, mas
estava falando da igreja, que é da semente da mulher, da linhagem da igreja, do povo de Deus, do trono de Davi. Ia nascer um, né? O Emanuel, verdade? E esse sim ia pisar na cabeça da serpente. Entendeu? Então, Jesus venceu Satanás, né? Tá? Quando ele diz, Pai, está tudo consumado. Ele deu o brado e entregou o seu espírito. Foi morto. Satanás pensou que ele não ia ressuscitar, né? Mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Né? É verdade? Ele ressurgiu dentre os mortos e, e rasgou, né? E pagou todas as nossas dívidas, tá? Nos comprou com alto preço, derramou o seu sangue. Então Satanás agora não tem mais força, tá? Não tem mais esse acesso, tá? Não tem mais. Então, irmãos, não. Se você perguntar, é uma questão que 99,9% vai dizer que nós somos acusados por Satanás. Não, nós não somos. O Satanás agora ele não tem acesso no céu mais. O que ele faz? Olha como é que ele faz. Ele não pode ir mais perante Deus acusar nós. Então ele entra na vida de um irmão, ele põe um irmão contra o outro. É isso ele faz. Ele vem na minha mente e aí eu começo então entregar aquele irmão, inventar uma coisa daquele irmão, eu levo para o ministério, eu vou falo mal daquele irmão para outro irmão que ele está fazendo isso, e eu fico ali acusando aquele irmão. Satanás me usando, né? Então Satanás usa as pessoas aqui na terra, mas para ele subir lá para falar com Deus, ele não tem mais acesso não, irmãos. Não, ele não tem não. Ele é o tentador, ele usa, põe um contra o outro, que esse é o serviço dele. Ele usa, ou às vezes ele vem e fala no nosso ouvido, é aquela voz, né, no ouvido, né, e nos induzindo a fazer alguma coisa, ou fala no ouvido que nós estamos condenados, que para nós não tem mais jeito, que você não vai ser salvo, que você agora já não tem mais para onde ir, enfim, ele começa a vir ali, no ouvido, soprando aquela voz. Mas ir lá no céu, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Na antiga aliança, ele ia sim, ele ia. Tá? Deus permitiu, embora ele tinha sido expulso desde antes de criar o Jardim do Éden, ele já tinha tido aquela guerra no céu, ele foi expulso. Tanto é que quando Deus fez o primeiro casal e o jardim, ele já entrou, porque ele já tinha sido expulso. Só que Deus jogou ele do céu, ele não morava mais no céu, né? Com os anjos que foi expulso aqui para a terra. É, ele é por isso que porque lá fala assim que quando Deus foi criar o mundo, lá fala bem claro que havia trevas na face do abismo. Então Satanás foi jogado lá do céu para o abismo. Aqui embaixo era um abismo, era trevas, trevas. Lá fala que havia treva na face do abismo. Aqui era um abismo, era escuridão. Então Satanás jogou aqui. Por isso que Pedro, nós vamos ler daqui a pouco, que Pedro fala que ele foi preso, na verdade, com cadeias da escuridão. É isso, nós vamos entender, daqui a pouco nós vamos ler. Foi preso com cadeias da escuridão, preso no sentido figurado, porque ele foi jogado, ele estava no céu, o céu é símbolo de luz, lá é tudo luz, é perfeição, é paz, é amor, é alegria, e Satanás foi jogado para baixo, porque as trevas simbolizam o pecado, e ele veio para a escuridão. Por isso que Deus, quando decidiu criar o planeta, ele disse, a primeira coisa que Deus falou foi o quê? Que haja luz e houve luz. Porque a luz sempre simboliza, na verdade, a verdade, o bem, na verdade. E as trevas sempre o engano, o pecado. Então, por isso que fala que ele é o príncipe das trevas. Por isso. Então, ele estava aqui na escuridão.
Agora o Espírito de Deus andava sobre a face das águas, mas tinha uma escuridão. Aí Deus teve o plano de criar o mundo e disse: haja luz, e houve luz. Aí Deus foi criando. Aí, aí começa a tentação, né? Quando ele entrou, fez o primeiro casal pecar. Tá certo, irmão? Então, só para. Eu fiz esse esboço aqui para explicar para os irmãos o seguinte: Satanás tem acesso ao céu agora como acusador para ir lá acusar nós diante de Deus lá? Não. Segundo as Escrituras, não, ele não tem mais esse acesso. Ele tinha no Antigo Testamento? Sim. No Antigo Testamento ele tinha. Nós vamos ler aqui agora, para não ficar somente aí nas minhas palavras, né? Tá bom? Eu vou fazer leitura e os irmãos acompanham, né? Aí os irmãos tiram aí as vossas conclusões aí. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Então, está escrito aqui, que é lógico que Satanás foi jogado antes da criação do Jardim do Éden, antes. Quando Deus formou o Jardim do Éden, formou o casal, a serpente, Satanás já estava lá, ele já tinha sido jogado. Agora nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 12, ó. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Né? Então eles não venceram a guerra, né? E eles, seu lugar dele, Satanás e os anjos, não mora mais no céu. Né? Não, né? Não se achou mais nos céus. E foi precipitado, foi jogado o grande dragão, a antiga serpente. Quando fala antiga, porque leva lá no Éden, ele já estava lá. Aí lembra do pecado de Adão, né? A antiga serpente, que também chama ele de diabo, chama de Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi jogado, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Né? Isso aqui antes de fazer o Éden, foi lançado lá já, naquele tempo, não tinha sido o mundo criado ainda. Aí diz aqui no verso 10: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, essa voz é dos anjos lá, dos querubins, dos serafins, né? Eles se alegrando lá. Por quê? Por que eles se alegraram? Porque Satanás ficava indo lá no Antigo Testamento, na Antiga Lei, ficava indo lá, indo lá, indo lá. Quando chegou no Novo Testamento, então houve uma grande voz no céu, os anjos se alegrando que dizia, agora chegada está a salvação. Tá vendo? Porque nasceu o Cristo, né? Chegou o tempo da nova aliança. Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, tá vendo? E o poder do seu Cristo. Agora está, agora chegou, porque já o acusador de nossos irmãos, né, é derribado, foi derrubado, o acusador de nosso irmão foi derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então os anjos estão dizendo aqui que Satanás ficava indo lá, acusava de dia e de noite, né, os servos de Deus aqui na terra que não conseguia cumprir a lei, porque ninguém conseguia cumprir, ninguém cumpriu. Por isso que Deus enviou seu filho para cumprir a lei. Então ele ficava de dia e de noite e acusava, os anjos estão dizendo. Mas agora ele não tem mais acesso. Aí diz assim, ó, pelo que alegrai vós aos céus. Por que alegrai? Porque Satanás não vai mais lá, irmãos. Os anjos estão tudo alegre lá, porque o diabo no céu ele não vai mais. E vós que neles habitais. Agora aqui na terra é diferente, ó. Agora, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Né? Aí continua dizendo, e quando o dragão, que é o diabo, viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Lembra da perseguição do Senhor Jesus? Das parteiras?
do rei Herodes, que mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, já era tudo Satanás agindo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem que é o resto da sua semente? É nós, a igreja agora, o remanescente. É nós que somos. Então ele vai fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tá vendo? Tá vendo? Gênesis capítulo 2. Então aqui diz aqui, ó, quando vai falar da criação, que Deus. Então Satanás tinha sido jogado, aqui embaixo era um abismo, né? E havia uma treva sobre a face desse abismo, a treva, por isso que fala que Satanás já tinha sido jogado, e nós vamos ler daqui a pouco que ele foi preso com cadeias à escuridão, porque foi jogado aqui para baixo. Para quem morava na glória, no céu, não é verdade? Não é verdade? Era um querubim, né? Era um querubim, verdade? Honrado lá no céu. Agora ele estava na trevas, no abismo. E havia treva aqui embaixo, era só treva, né? Então a terra era sem forma, aqui fala. Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus, né, andava, pairava sobre a face das águas, porque existia água, mas não existia luz, né? Só existia treva, né? Então, agora aqui nós vamos entender, ó, por que que Pedro, capítulo 2, né? Pedro 2, segundo Pedro, capítulo 2, verso 4 em diante, diz assim, ó, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, tá vendo? É eles, ó, que foi jogado lá antes de fazer o Éden, que só havia água, né, e trevas, não tinha luz onde criar o mundo, era um abismo. Então fala, porque se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, mas os lançou-os no inferno. Esse inferno simboliza sofrimento, angústia, né? Não é que é fogo, não. Não é um fogo, assim, esse inferno no sentido de tormento, né? Para quem deixou o céu e veio morar no abismo. Então, Satanás, né? Lançou no inferno e os entregou aos abismos, tá vendo? Da escuridão. Aí, ó. A escuridão aqui, ó. Né? Reservando-os para o dia do juízo, que vai ser quando vai ser jogado a besta, né? Vai ser jogado o falso profeta, vai ser jogado o diabo e todos os seus anjos, vai ser jogado todos aqueles que vivem na mentira, que não estão seus nomes escritos no livro da vida. Tudo isso vai ser amarrado e jogado no lago de fogo, até o próprio inferno. Vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, que é o que vai sofrer o dano da segunda morte. Tá? Então a Bíblia é bem clara, né? É bem clara. Gênesis capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Então, indiretamente, Satanás falou que Deus mentiu para Eva. Porque ele falou assim: como é que foi que Deus disse? Ela contou: se nós comer, nós vai morrer. Ele falou: nada, não vai morrer nada. Vocês vão morrer, não. Pode comer, certamente vocês não morrereis nada. Aí, né, para ele dar um ânimo na Eva, que ele falou: não, Deus está mentindo, não é nada. Ele falou: né, isso aí não falou a verdade para vocês, não. Aí diz assim: ó, porque Deus sabe por que ele falou assim? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão, né, e vocês serão como Deus, né? Conhecendo, né, tendo conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Então, o que Satanás fez? Satanás
transferiu para Eva o mesmo pecado que ele tinha cometido no céu. Ele já tinha sido expulso do céu por esse pecado. Porque lá no céu ele queria ser como Deus, queria tomar o trono de Deus. E ele já tinha conseguido a terça parte dos anjos a seu favor. Ele queria tomar o trono de Deus. Então por isso que houve guerra no céu e foi expulso ele, porque ele queria tomar, ele queria ser como Deus. Se ele simplesmente ele passou para Eva o mesmo pecado que ele tinha. E Eva aceitou. Tá? E Eva aceitou, porque é aquela ambição, né? Ah, é? Nossa, você já pensou ser como Deus, né? Aí a Eva encheu os olhos, né? Mas foi o mesmo pecado que ele trouxe. Era o pecado dele, já tinha sido jogado por isso. Aqui em Jó, né, capítulo 2, verso 1, diz assim: em outra ocasião, quando os anjos se reuniram, ó, presta atenção, ó, que eu falo que na antiga aliança Satanás tinha acesso, ó. Em outra ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, é porque os anjos prestam conta a Deus, né? Eles são espíritos ministradores a serviço de Deus, né? Então eles têm que prestar conta. Então fala, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles mais uma vez. Olha, mais uma vez. Então você vê que já era um costume. Por quê? Porque o diabo também tem que prestar contas a Deus, né? Ele tinha, né? Melhor dizendo, ele tinha que prestar contas a Deus. Então, ele sempre fala mais uma vez Satanás, né? Satanás estava entre os anjos mais uma vez. E houve uma conversa. De onde você veio, Satanás? Perguntou o Senhor a Satanás. Deus sabia, né? Porque Deus é onisciente. Mas já ficou registrada essa conversa. De onde você vem? Ele disse: eu estive rodeando a terra, passeando por ela. Né? Foi a resposta de Satanás para o Senhor. Então você deve ter observado meu servo Jó, disse o Senhor a Satanás. Deve ter observado que não há ninguém na terra como ele, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer algum mal. Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido, né, que você tirasse tudo dele para arruiná-lo, embora não houvesse motivo algum para isso, né? Então, Satanás respondeu ao Senhor: cada um cuida da sua própria pele, qualquer um não se importaria em perder tudo, desde que conserve a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, lançou uma terrível doença sobre Jó, e ficou inteiramente coberto de feridas abertas, cheio de pus dos pés à cabeça. Então, irmãos, aqui essa leitura nós fez só para nós saber que Satanás tinha acesso, né? Ele ia entre os anjos. Aqui ainda fala mais uma vez, porque ele era costume ir, né, conversar. Ele não morava lá. Ele ia, conversava com Deus e voltava para baixo, porque lá ele foi expulso, ele não morava. Mas a liberdade de prestar conta com Deus, né? Porque o Satanás também tem que ouvir a voz de Deus. Satanás também, você entendeu? Porque o diabo ele é como um cachorro numa corrente nas mãos de Deus. Ele está numa corrente. O cachorro só vai até onde a corrente estica, certo? Se você encurta mais, ele não. Se você segura, ele não vai. Se você solta um pouquinho, ele vai um pouquinho. Se solta mais, ele vai mais. Mas ele está sempre na corrente. Tá? E assim é Satanás na mão de Deus. Ele tem que prestar conta, está na mão de Deus. Então aqui ó, teve essa conversa, né? E agora nós vamos aqui em Zacarias, né? Capítulo 3. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Tá vendo, irmão? O sacerdote estava de pé em frente ao anjo do Senhor. Aí de novo, ó, Satanás estava à direita de Josué, do sacerdote,
pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem, que é o sacerdote, é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupa suja, porque ele estava em alguma fraqueza, né? E Satanás estava ali para acusar. E Josué, vestido com roupas sujas, por isso que fala roupa suja, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirasse a roupa de Josué, e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festa, né? Então, você viu que Satanás estava aqui para acusar o sacerdote também, né? Então, você pode ver, esse era o serviço dele no Antigo Testamento, bem explicado. A partir de agora, depois que o Senhor Jesus, né, fez a obra na cruz do Calvário, ele não tem mais acesso lá. Então, na antiga aliança, Satanás tinha permissão para ir conversar com Deus, né? Ele acusava, né? Acusava que o povo aqui embaixo não conseguia guardar a lei, todos pecaram, ele ficava acusando, né? Até que um dia Deus enviou o seu filho, falou: então meu filho vai cumprir toda a lei e vai nos comprar, nos redimir debaixo da lei, né? Na verdade, hoje nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, mas debaixo da misericórdia e da graça do Filho de Deus, né? Observação, porém na nova aliança, no Novo Testamento, né? Satanás não tem mais permissão de ir a Deus para nos acusar, pois nós fomos comprados por bom preço e está pago toda a nossa dívida. Vamos conferir pela palavra, olha, Colossenses, né? Colossenses, agora nós entrou num outro assunto. Aqui é o divisor. Até agora nós falou da antiga aliança, do acesso que Satanás tinha, da acusação que Satanás fazia, e era com permissão de Deus. Porém, agora nós estamos entrando no Novo Testamento. Então vamos prestar atenção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então agora entramos no Novo. Colossenses capítulo 2, verso 13. Ó. Vocês estavam mortos em pecados, em seus desejos pecaminosos, ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações, está vendo, irmãos? Confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês tinham, né, obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo, no madeiro da cruz Jesus pregou. Deu para entender, né? Não deu para entender, irmão? Nós tínhamos, então Satanás pegava a lista em que o povo não cumpria os mandamentos de Deus e ficava acusando. Então, Paulo escreveu aqui, ele apagou todas as acusações confirmadas. Quem que acusava era Satanás, que havia contra vocês a lista dos mandamentos, né? Aí o que Cristo fez? Tomou a lista de Satanás, pegou a lista dele, pagou a nossa dívida e cravou na madeira da cruz, né? Porque ele, né, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos resgatou debaixo da... Nos tirou, né? Vamos dizer assim, das mãos de Satanás. Ele tirou, tá? Ele nos tirou. Tanto é que Jesus, quando enviou seus primeiros discípulos, o irmão lembra bem, né? Não pode, não pode ver, está em Lucas, eu não me lembro agora o capítulo. Ah, é Lucas, eu não vou lembrar o capítulo agora, mas eu posso mandar para os irmãos. Quando Jesus, lá está assim, Jesus envia os seus 70. Primeira vez que Jesus enviou e deu poder para os seus discípulos, primeira vez, deu poder para eles. E
falou para ele não levar alforje, nem 2 túnicas, né? Na casa que chegar é saudar, vocês vão lá, deu todos os poderes para ele. Eles, primeira vez. Então eles foram numa missão, era 70. E quando eles voltaram, eles vieram muito admirados, vieram muito alegres, uma alegria muito grande, admirados, porque era uma coisa que nunca tinha acontecido. Então eles voltaram alegres, e quando chegou com o Senhor Jesus, disse: Mestre, nós estamos alegres, porque até os espíritos malignos se sujeitam a nós, né? Aí Jesus pegou e disse: Olha, eu via Satanás cair do céu como um raio, cair do céu. Eu via Satanás como um raio caindo do céu. Então, quer dizer, Jesus quis dizer assim, é uma palavra de figura. Quando vocês expulsavam o demônio, eu via, né? Como um raio, Satanás cair por terra, né? É isso que Jesus quis dizer. Mas não vai se alegrar, porque não é de vocês, foi o poder, foi a minha ordem que eu dei para vocês. Vai, expulsa o demônio, ressuscitai os mortos, né? Curai os enfermos, e de graça recebi, de graça vos dá. Isso aqui foi uma permissão. Então, você vê a diferença, né? Enquanto na antiga aliança o povo estava nas mãos de Satanás, porque ele estava ninguém cumpria a lei e ele ficava acusando. Olha a diferença agora. Por quê? Porque Jesus pagou, nos remiu, nos comprou, falou, nós somos servos dele, falou, pronto, eu paguei a dívida de vocês, pode ir lá, vai na missão, eu estou mandando, pode ir. Ô irmão, é diferente, é bem diferente, né? Tá bem diferente, não é isso? Então, agora nós vamos ler aqui, é, nós vamos ler em Romanos capítulo 8, 31. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto essa? Se Deus está do nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreve, quem se atreve, né, nos acusar? Nós, os escolhidos de Deus? Quem que vai nos acusar? Quem que se atreve de nos acusar? Tá vendo, irmão? Ninguém, não adianta. Quem se atreve de acusar diante de Deus, nós? Não vai acusar. Porque o sacrifício foi perfeito, a dívida está paga, não tem como você cobrar mais. É Deus quem nos justifica. Através de seu Filho, nos justificou, nos purificou. Né? Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu por nós. Então, irmão, ninguém pode condenar, ninguém pode acusar, certo? Ninguém pode nos condenar, porque nós somos servo de Deus, servo de Cristo, tá? Então, quem nos acusa somos nós mesmos, a nossa consciência é diferente, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos a voz de Deus e às vezes nós fazemos coisa errada. Aí a nossa mente, tá? Que fica martelando, que fica nos acusando, que não é nem acusando, a nossa mente fica nos avisando que nós estamos fazendo coisa errada. É aquele sensor, sabe? Aí a pessoa pensa, o diabo está me acusando. Não, irmão. O diabo não está acusando, não. Se faz, nós conhecemos a verdade e nós ficamos fazendo coisa errada. Aí às vezes a mente da gente, na verdade, nos condena. Né? É por isso que tem aquele versículo que fala, filhinho, mas se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Larga a mão dessas coisas fracas e inúteis. Abraça a fé, endireita, não faça mais coisa errada, segue a verdade, larga, você sabe que é errado. Pronto, aí, né? Então, irmão, às vezes Satanás toma uma pessoa que não é crente, ou às vezes um irmão, enfim, inventam uma calúnia da gente, enfim, mas é a ação do adversário que usa alguém, mas ele lá com Deus, ter uma conversa com Deus para ficar acusando nós, não, irmão, isso aí é heresia, dentro segundo o Novo Testamento, segundo a palavra de Deus, acabou, Satanás não tem mais ele não foi proibido, não tem mais esse acesso não, viu? E vamos aqui em profecia de Isaías, tinha até a profecia já, 54, verso 14 em diante, né?
Já tinha até uma profecia que isso ia acontecer, né? Ó, toda a sua vida será baseada, ó, Isaías capítulo 54, verso 14 em diante. Toda a sua vida será baseada na justiça. Por isso você não terá mais medo de seus inimigos, da violência e da guerra que ficarão longe de vocês. Algumas nações vão tentar atacar você, mas isso não vai ser um castigo mandado por mim. É por isso que esses ataques vão falhar. Vocês vencerá seus inimigos e eles se renderão a você. Eu criei o ferreiro que sopra as brasas no fogo até produzir chamas, e assim ele forja uma arma de guerra. Também fui eu quem criou o destruidor para destruir. Mas no futuro, falou para nós agora aqui, ó, na graça do Filho de Deus, mas no futuro, quem fizer armas para destruir você vai se dar mal. Quem tentar acusar vocês, né, acabará sendo condenado. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa é a bênção que eu dou a vocês, diz o Senhor. Falou para o futuro que é nós aqui na graça do Filho de Deus no novo concerto. Isso, irmão. E para encerrar, né? Para encerrar, nós vamos aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 9. Né? Escutem quanto aquela gente, aquele povo que pertence a Satanás, aqueles que são mentirosos, que afirmam que são crentes, que afirmam que são irmãos, que dizem que são judeus, mas não são nada. É mentira. Eles são mentirosos. Está no meio de vocês, mas são mentirosos, né? Eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu te amo. É lógico que eles não vão vir ajoelhar nos nossos pés, né? Isso não é digno. Isso aqui é uma linguagem de figura. Ajoelhar no sentido de que, irmão, nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Para o crente não tem encantamento, não tem agouro, não tem macumba, não tem feitiçaria. Todos aqueles que estão firmes no Senhor, nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá, a não ser que nós estivéssemos sem a proteção de Deus, fazendo coisa errada. Aí não, aí nós somos atingidos. Mas se nós estivermos com a proteção de Deus, nada nos condenará, nada nos atingirá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não será atingido. Tá bom, irmão? Então, para responder, finalizando, Satanás vai agora nos acusar, falar com Deus, ter com Deus para acusar nós aqui? Não. Ele ia no Antigo Testamento? Sim. Como que ele nos acusa hoje aqui? Sim, ele acusa usando um, usando outro, usando outro. Tanto é que a Bíblia diz que não vem sobre vós tentação senão humana. Tá certo, irmãos? A paz de Deus os abençoe. Fica com Deus, todos os irmãos do grupo.